tecnologia. Aquela do Vasco foi ridícula, não estava calibrado. Realmente, ou Tem muita seja, coisa se a ali melhorar ainda. Mas é muito, normal. É uma claro, tecnologia nova, né, que ainda sim, estão se sim, adaptando. Muitos erros ainda vai acontecer. E, verdade, verdade. e o problema é a camisa que fica por debaixo do cara que está operando ali, né? O choro é livre, meu irmão, o choro é livre. Trate de subir logo ano que vem. Ih, É o melhor, é sonha. o melhor que vocês fazem. Tá ruim, pessoal, tá ruim. Mas vai Infelizmente, né? piorar. Pode piorar, não pode reclamar não, porque pode piorar. É uma pena para o futebol do Rio. A gente brinca, a gente sacaneia assim enquanto torcedor, mas não é bom para o Rio de Janeiro ter dois times aí na segunda divisão, que fica até mais difícil de subir depois, né? Tem o Cruzeiro, tem o Vasco, tem o Botafogo, tem o É complicado. Coritiba, né? Times que foram campeões nacionais aí, então realmente. Mas É. faz parte. Vamos ver se agora as coisas colocam mais, mais executivos e menos amadores na gestão desses clubes. Acho que é o ponto de partida. Aquilo que foi feito no Flamengo, né? Em 2013. E hoje está o resultado do que aconteceu. Se Deus quiser, vamos ter de volta aí os quatro grandes. Até porque quando um está forte, acaba também fortalecendo o outro, né? A competição. Mas Não sei não, professor, as, também. Pode ser isso não. não, eu sou otimista. Mas a zoeira está aí, é livre. Se o Flamengo não tivesse sido campeão, a gente estaria ouvindo muita gracinha A hoje. Vamos incompetência foi do aproveitar. Inter, né? A incompetência foi do Inter, né? Sim, O Inter passava ganhar o completamente. jogo. Completamente. Ontem eu passei metade do segundo tempo assistindo jogo do Corinthians e Inter, não do Flamengo. Foi absurdo. Para mim foi ridículo. Enfim. Mas vamos ao que interessa, então. Vamos lá. Sejam bem-vindos mais uma vez aí ao nosso primeiro semestre. Nesse semestre agora, 2021, vamos ter, então, nossa disciplina Processo do Trabalho, ou seja, o direito processual aplicado na seara trabalhista. Vocês hoje já tiveram aí a formação em Direito do Trabalho 1, Direito do Trabalho 2, viram toda aquela fase inicial do que é empregado, empregador, o autônomo, aquela presença dos requisitos do vínculo empregatício, todas aquelas questões que envolvem, por exemplo, jornada de trabalho, aplicação de justa causa, direito do trabalho 2, a parte coletiva do trabalho, as questões que envolvem negociações coletivas, acordo, convenções. E aí vamos agora trazer o direito material aplicado ao direito processual. Nessa justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho, nós temos aí um procedimento um pouco diferente do processo civil, mas que a cada ano que passa, ele torna-se mais, vamos dizer assim, mais análogo ao processo civil. O ideal é que nós tivéssemos aqui no Brasil uma uniformização de direito processual, porque realmente vocês vão perceber com esse semestre que a gente vai tratar sempre das questões peculiares ao processo trabalhista. Tem o processo civil, que é a nossa base, né? É a nossa teoria geral processual aqui no nosso ordenamento jurídico pátrio, e temos aí as nuances, que vêm a ser o processo trabalho, o processo penal e outros processos que vocês virão ainda mais à frente, como tributária, execução fiscal, enfim. Então, teremos um semestre todo voltado para essa relação processual, não mais entre sujeitos de uma relação ou de trabalho ou de emprego, e sim partes processuais no que tange a contratante e contratado ou empregado e empregador. E fazer uma pergunta assim muito simples, mas que é necessário para a gente começar a dialogar aqui, pelo menos nesses dois primeiros tempos, sobre o nosso semestre. Vocês lembram exatamente a diferença entre emprego e trabalho? Quando é empregador, perdão, quando o sujeito da relação é empregado e quando ele é apenas um prestador de serviços, considerado como autônomo. Lembram das regras, os requisitos do vínculo empregatício? Vocês tiveram aula com a professora Fabiola, salvo me engano. Foi isso? Sim. Então, vamos fazer um apanhado rápido. A Justiça do Trabalho, ela surge, né, no momento histórico do Brasil, no então Getúlio Vargas, lá em 1930, e essa justiça, ela, de certa forma, ainda pertencia ao poder executivo. Então, não era poder judiciário. A Justiça do Trabalho, que hoje é considerada especial federal trabalhista,
ela só teve a sua atribuição jurisdicional com a nossa Constituição de 1946. Então, até 46, com o advento da Constituição Federal da época, nós tínhamos a Justiça do Trabalho pertencente ao Poder Executivo, o que, de certa forma, soa estranho. Ou seja, por isso que até hoje é muito comum pessoas ainda declararem: eu tenho uma audiência no Ministério do Trabalho, eu vou a uma audiência lá no centro, no Ministério do Trabalho, por conta de um processo trabalhista. Não, não é Ministério do Trabalho, é Justiça do Trabalho. O Ministério do Trabalho faz parte aqui do Poder Executivo, em que pese o prédio lá na Antônio Carlos, onde está a segunda instância da Justiça do Trabalho, no mesmo local funciona a parte da Procuradoria Regional do Trabalho, ou seja, Superintendência, melhor dizendo, Regional do Trabalho, que faz parte do Ministério. Então, tem-se esse hábito, erradamente falando, de tratar a justiça como ministério. Então, não existe isso. Nós temos essa justiça hoje já considerada, ratificada como especial federal. Ela tem uma atribuição de nível federal, em que pese estados e municípios têm suas competências jurisdicionais, vão ver isso com bastante tranquilidade, na questão do funcionamento, da organização dessa estrutura judiciária. Mas, acima de tudo, é uma justiça que veio tão somente para processar e julgar os conflitos relativos ao quê? Às relações de trabalho e relações de emprego. Mas, ainda assim, só teve essa competência estendida para as relações de trabalho com a emenda constitucional número 45 de 2004, de dezembro de 2004, onde alteraram, por exemplo, o artigo 114 da Constituição Federal. E aí nós tivemos o quê? Aqueles contratos, e agora fazendo essa distinção entre trabalho e emprego, aqueles contratos onde você, por exemplo, você contrata uma pessoa para capinar o seu jardim. Isso é uma relação de trabalho ou uma relação de emprego? É uma relação de trabalho, porque é uma realização de uma prestação do serviço mediante um pagamento. Ponto. Agora, se você tem uma empresa que presta serviços de jardinagem, e aí você contrata empregados, e esses empregados prestam serviço para você de natureza habitual, eles são subordinados, fazem de forma pessoal e recebem por tal. Então, são os 4 requisitos do vínculo empregatício. A pessoalidade, onde o trabalhador tem que exercer pessoalmente sua função, ele não pode delegar a outro, nem mandar outro seu lugar. A habitualidade ou não eventualidade, ou seja, o serviço é contínuo e habitual. Temos a subordinação, porque você recebe ordens. E, obviamente, a onerosidade, que é o pagamento pela prestação daquele serviço com vínculo empregatício. Então, a diferença de trabalho para emprego é que o trabalho é uma atuação em prestação de serviço mediante o pagamento, sem a presença dos requisitos do vínculo empregatício. Isso aí está superado, não é isso? Vocês estiveram já em Direito de Trabalho 1, salvo me engano, lá no 5º período, não foi isso? E esses requisitos do vínculo empregatício são de extrema importância para que a gente possa interpretar essas relações. E aí sim, no caso da seara da Justiça do Trabalho, vamos pleitear, por exemplo, o que vocês viram aí no 6º período, no término da rescisão dos contratos, lembra? Quando o empregado é dispensado e nada recebe, a mesma questão do cometimento da justa causa pelo empregado, a desídia, a ofensa ao empregador, a um colega de trabalho, o assédio moral. Temos a rescisão indireta, que é uma ação específica, onde o próprio trabalhador empregado ele tenta, via judicial, lá no artigo 483 da CLT, de alguma forma, demonstrar que seu empregador cometeu uma justa causa. E ele pede uma rescisão contratual em juízo e recebe, ou melhor, e tenta, receber as verbas como se tivesse sido dispensado sem justa causa, ou seja, imotivadamente. Então, esse semestre a gente vai focar bastante nessa questão aí das ações trabalhistas. Claro, são 4 tempos. Pessoal, pode me interromper quem tiver, por favor. Eu estou fazendo só um apanhado geral, mas não se preocupe que
A disciplina vai ser proferida aí com bastante tranquilidade. Não me interrompa, por favor. Enfim, nós temos aí esse semestre e houve uma mudança na grade da instituição. Por quê? Nós tínhamos, na grade anterior, as turmas que hoje estão, deixa eu ver aqui, no 9º período, eles tinham 2 processos de trabalho, processo de trabalho 1 e processo de trabalho 2, sendo que cada semestre, assim como vocês tiveram direito de trabalho 1 e direito de trabalho 2, trabalho 1, que foram 80 horas, 4 tempos por semana, e trabalho 2, também com 80 horas, 4 tempos por semana. E aí, processo de trabalho 1 eram 2 tempos por semana e processo do trabalho 2, mais 2 tempos. O que aconteceu? A instituição alterou a sua grade e colocou processo de trabalho apenas com 4 tempos. Então, não houve perda de tempo para a gente ministrar essa disciplina, o que é maravilhoso. O único problema é que são 4 tempos no mesmo dia, que eu, particularmente, não gosto muito, tenho certeza que vocês também não. O ideal seriam 2 tempos num dia, 2 tempos no outro, mas a gente vai conversar aí sobre metodologia hoje de ensino, sobre nossa didática ia ser, de repente, aproveitada nesse semestre, porque 4 tempos consecutivos, se a gente fizer uma aula teórica em 4 tempos, realmente será muito cansativo. E vamos conversar sobre essa questão, vamos debater e ver qual é a melhor medida para a gente tentar equacionar esses 4 tempos seguidos, lembrando que temos 20 minutos de intervalo que são necessários para tomar um café, tomar uma água, para levantar um pouco da cadeira, para de fato não dar vontade de esmurrar o computador, a cara do professor, que vocês não vão aguentar mais, enfim. Vamos ter bastante tranquilidade para tratar sobre isso. Mas vamos fazer um resumo aqui, continuar o resumo do nosso semestre. Então, nós temos 4 tempos para 2 disciplinas, que eram processo de trabalho 1 e 2, agora processo de trabalho, mas com a mesma carga horária de 80 horas. Então, não há nenhum prejuízo, não fiquem preocupados, vamos completar o conteúdo com muita tranquilidade, vamos continuar tendo aquelas revisões antes das provas que deram certo aí com essa turma. Lembrando, temos agora 29 alunos assistindo aqui em videoconferência. Eu não sei ao certo qual a quantidade exata dessa turma, mas acredito que seja alguma coisa parecida com 60 alunos. E vamos tentar, de alguma forma, democrática, obviamente, né? Como nós fizemos no semestre passado, aqueles exercícios, porque, de certa forma, muitos alunos não estavam na videoconferência, não estavam assistindo a aula virtual, mas realizavam as tarefas até em mesmo momento. Então, é sinal de que alguns colegas tiveram dificuldade técnica ou dificuldade de trabalho, mas conseguiram acompanhar através, por exemplo, das atividades. Então, foi uma forma democrática, parece que deu certo. A gente pode aí tentar, vamos conversar sobre isso, tentar negociar uma melhor forma ou até mesmo continuar para esse semestre que se inicia a partir de agora. Enfim, e vamos então, desde a teoria geral do processo do trabalho, vamos passar lá pelos princípios gerais do processo, depois os princípios peculiares ao processo do trabalho, vamos falar das fontes formais do processo trabalhista, vamos adentrar nessa organização da justiça do trabalho, a composição dos tribunais, varas do trabalho, tribunais regionais do trabalho, o próprio Tribunal Superior do Trabalho. Vamos ver como é que funciona toda essa dinâmica, as legislações pertinentes ao processo trabalhista. Já vou adiantando que a CLT, que vocês estudaram aí em Direito do Trabalho, o Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 43, nossa tão conhecida CLT, vai ser locupletada pelo nosso Código de Processo Civil e, automaticamente, obviamente, pela nossa Constituição Federal. O Código de Processo Civil ele já era utilizado de forma, vamos dizer assim, subsidiária, suplementar, mesmo no antigo Código. Por quê? A CLT ela tem um artigo número 769, porque a CLT ela acaba sendo, hoje, atualmente, uma aberração legislativa. Por quê? Ela tenta, de certa forma, exaurir a parte do direito material e também se intromete na parte processual. E isso causa
uma insegurança muito grande no processo trabalhista. Nós deveríamos ter, na verdade, um código de direito do trabalho, não uma consolidação. Consolidação ainda mais foi, na época, em 43, Getúlio Vargas, ele praticamente ele reuniu leis esparsas e consolidou em um diploma um decreto-lei, que foi um ato do Poder Executivo e não do Legislativo, após um projeto, uma exposição de motivo, enfim. E precisaríamos, além de um código de direito do trabalho atualizado, as nossas ambições atuais, nós necessitaríamos mesmo de um código de processo do trabalho, e não temos. Então, nós vamos utilizar a CLT e, de acordo com o artigo 769, aplicar subsidiariamente o processo comum, que é o processo civil, e o próprio artigo 15 do atual Código de Processo Civil, a Lei 13.105, de 2015, que vocês estiveram aí no semestre passado comigo, ele também traz lá que a utilização de forma suplementar do CPC para o processo de trabalho. O que significa essa utilização, essa aplicação suplementar subsidiária? Nos casos em que a CLT for omissa, aplicar-se-á o direito processual comum. Então, a gente só vai aplicar o CPC no processo trabalhista quando a CLT for omissa. Enfim, é o que nós temos aí para nosso estudo de processo. Não é o ideal. O ideal seria toda uma codificação processual trabalhista. Facilitaria muito nossos estudos, nosso aprendizado em geral, até nossa atuação enquanto advogado, porque na prática, hoje, podendo agora só fugir um pouquinho da aula, na prática, alguns juízes adotam muito mais o CPC do que a própria CLT nos processos trabalhistas. Então, realmente, é uma situação muito complexa, carece de uma legislação específica. Infelizmente, para o Congresso Nacional, isso não parece uma prioridade. Nós temos aí já décadas de processos trabalhistas, onde muitas vezes, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos 82 varas de trabalho. E é normal, olha só que absurdo, é normal que os advogados tentem entender qual procedimento, como o juiz de cada vara de trabalho atua, se é mais pelo CPC, se é mais pela CLT. Então, realmente é uma atuação muito difícil. Leandro, é complicado, né? Eu acho que falta, talvez, interesse do legislativo, que é o nosso poder, que é eleito, né, pelo povo, para, vamos dizer assim, criar projetos de leis que realmente sejam necessários para a nossa sociedade. E a legislação processual trabalhista e a própria CLT, que deve ter sido aposentada, realmente não dá mais para a gente conseguir suportar essa legislação. E aí, Mara, vem várias questões, não somente o trabalhador brasileiro, que não é valorizado, mas bem como o próprio empresário, ele deixa muitas vezes de investir aqui no Brasil por conta de uma legislação muitas vezes equivocada, que é muito branda para alguns e muito rigorosa para outros. Tendo o nosso sistema capitalista, né, o Taulen tem toda a razão, claro, a gente tem sempre que priorizar o capital, até o Código Penal, verdade, Taulen, verdade. O próprio capital, a própria produção. Eu sou um extremo defensor do salário por unidade de produção, quando a gente fala daquele salário variável, né? Quanto mais você produz, mais você vai ter a receber. E aí, então, você vê que não é o cotidiano no Brasil. Nosso cotidiano do direito ao trabalho, vamos melhor dizer, na verdade, o cotidiano do trabalhador à disposição, onde ele perde a motivação. Eu sempre entendo, sempre entendi que quanto mais motivado você for, mais você vai querer produzir. E quando você produz mais, você vai ter sua remuneração maior, que a remuneração, lembra, é o conjunto do salário base mais adicionais. Pode ser um adicional de produção, pode ser um adicional de vendas. E, dessa forma, o seu empregador ele acaba também tendo mais lucro. E se ele tem um empregado motivado a cada vez produzir mais, certamente essa produção maior vai reverberar em quê? Em lucro maior para o empregador. Mas isso é uma visão aí um pouco utópica da minha parte. Muitos empresários,
eles até sugerem esse tipo de remuneração, porém eles criticam as extremas proteções trabalhistas. E vamos falar muito sobre isso esse semestre, porque aquilo que vocês tiveram de proteção do trabalhador na seara do direito material, aqueles princípios mesmo que são mais, obviamente, voltados ao trabalhador, essa justiça, esse direito, tanto o material quanto o processual do trabalho, é óbvio que eles visam a garantir o quê? Maiores direitos em até desequilíbrio de tratamento ao trabalhador, visto que o nosso atual Estado de Direito, né, podemos falar assim, a gente tem vamos dizer assim, uma abolição da escravatura de pouco mais de um século, em 1888. Então, podemos afirmar que a escravidão no Brasil, historicamente falando, 100 e poucos anos não são nada. E aí é muito recente. E aqueles primeiros trabalhadores acabam, na verdade, sendo os desempregados escravos. E aí toda uma história vem de um racismo estrutural, coisa que não é o nosso foco aqui hoje, mas que a gente tem que pormenorizar e, ao mesmo tempo, deixar fluir nosso conteúdo, mas sempre lembrando dos motivos que chegaram a fazer com que o processo trabalhista, assim como o direito de trabalho, ele seja protecionista ao trabalhador. Ó, Tarino está dizendo aqui, ó, tem observado nas audiências uma inclinação maior para o empreendedor empregador do que dizer o direito. Taurino, eu posso te afirmar que muito isso se deve à reforma trabalhista, a Lei 13.467, lá de 2017, ou seja, lá de novembro de 2017. A reforma trabalhista, muitos entenderam como fosse uma reforma do direito material, mas não foi. A reforma trabalhista, na verdade, ela introduziu por baixo do tapete, vamos dizer assim, daquelas discussões na época, que foi a saída da presidente Dilma por impeachment e o vice-presidente Michel Temer assumindo, ali foi feito um acordo no Congresso e passaram a reforma trabalhista, mas não veicularam na mídia o que de fato mais atrapalhou essas relações contratuais trabalhistas, que foram o quê? Os fatores processuais que passaram ali naquela reforma. Então, hoje, o que você está dizendo que viu aí, que teve a oportunidade de assistir, é mais ou menos algo que foi lá atrás conjecturado com Michel Temer e o Congresso. Hoje, o processo trabalhista, ele sim, você tem razão. É normal hoje você observar mais juízes sendo tendenciosos ao empregador, ao empresário, do que ao trabalhador. O que não acontecia antes da reforma. Antes da reforma, você tinha uma justiça do trabalho muito voltada ao trabalhador, ao proletariado. Inclusive, com muitas críticas que eram efetuadas pelos empresários, diante ali, muitas das vezes, de um processo extremamente nocivo ao empresário. E hoje a coisa está mudando um pouco de figura. Vamos falar muito sobre isso no nosso semestre, principalmente trazendo aí a Lei 13.467, que é a nossa tão conhecida, tão famosa reforma trabalhista. Inclusive, também vamos fazer a pontuação desse momento de pandemia, onde vários direitos trabalhistas foram flexibilizados. Temos aí a MP 936, que resultou na atual Lei 14.020 de 2020, que tratou do benefício emergencial, redução de salários e jornadas, e teve uma implicação direta nos processos trabalhistas, inclusive com estabilidade aos trabalhadores. Nós temos aí um cenário muito promissor para pesquisa, para estudo, e um cenário devastador para as relações trabalhistas no geral. Ô, Leandro, deixa eu ver aqui, perdão. Bom, Leandro, o que leva o processo trabalhista a demorar muito? Hoje eu posso te afirmar, o Tribunal do Trabalho está fechado, só está atuando remotamente. Não tem atendimento nem ao advogado e nem à parte. E, assim, falar em demorar em processo, seja no civil, no trabalhista, no penal, não podemos jamais generalizar.
Hoje, eu posso te afirmar que muito do que faz demorar um processo trabalhista pode ser a falta de condições de você executar a sentença. Muitas vezes, hoje, por conta da crise econômica, você tem lá empresas que se tornaram réus, o autor empregado conseguiu êxito, uma sentença favorável, o recurso foi mantido, enfim. E na hora de você cumprir a sentença, aí você esbarra hoje na insolvência. Muitas empresas em recuperação judicial, onde suspende lá a execução da sentença, e automaticamente outros meios processuais, que a gente vai também estar sobre isso, que concedem ao devedor formas de, vamos dizer assim, procrastinar o processo, de ganhar tempo com o processo. E aí, Mário fazendo a correção aqui, é evidente a tendência à minimização do direito de trabalho. Concordo com você, vou te completar já já. Então, assim, Leandro, é muito difícil você mensurar hoje motivo específico, mas eu posso te afirmar que hoje um grande motivo é a estrutura da Justiça do Trabalho estar hoje fechada, onde só tem atuação remota. Foi na quarta-feira, por exemplo, teve um ato, uma reunião entre OAB, Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio de Janeiro, Procuradoria Regional do Trabalho também aqui do Rio de Janeiro. Houve aí a divulgação ao vivo no YouTube. Eu recebi o convite para participar na plataforma lá do Google Meet, inclusive, podendo ter direito à fala, e eu me recusei a participar. Me recusei pelo simples motivo. Eu sabia qual seria o desfecho da reunião, que para mim foi catastrófica. Você vai para uma reunião e eu iria com 7 pedras na mão, até porque eu, como advogado trabalhista, e vendo aí meus colegas sofrendo por conta do fechamento da estrutura desde março de 2020, eu iria certamente falar coisas, por exemplo, é muito fácil você falar ficar em casa para o servidor público, enquanto ele tem o salário pago em dia. Difícil é você falar para o profissional da advocacia autônomo que ele precisa do trabalho, precisa do processo, ele precisa da audiência para conseguir ter o seu ganha-pão, a sua subsistência. Então, eu preferi não participar e o desfecho foi o que eu já imaginava. O tribunal dizendo que no dia 13 de março vai se reunir para elaborar um projeto. Pô, desculpa, com 1 ano em casa não tem projeto? Vai ser agora que eles vão fazer? Para mim já virou, desculpa mais uma vez, estão gravando, não tem problema, para mim é falta de vergonha. Nada contra o servidor público, muito pelo contrário. Conheço vários aí que estão trabalhando até mais remotamente do que quando estavam presencialmente. Mas a questão é, o uso da atividade remota, que uma atuação oriunda do direito do trabalho, o artigo 6º da CLT, lá de 40, já falava, não se distingue o trabalho realizado no estabelecimento com o trabalho realizado na própria residência do empregado. Então, ali já existia uma previsão do trabalhador ficar à disposição, ainda que em home office. Mas algumas questões não podem ser suprimidas. E falar em audiência trabalhista, a gente está falando, vamos ver isso mais à frente, como é que funciona a audiência trabalhista. Depoimento da parte autora, do réu, testemunhas, e principalmente testemunhas na seara virtual, eu entendo que ficam comprometidas. Então, eu sou a favor do retorno presencial, com todos os cuidados sanitários, porque, com todo respeito, a pandemia existe, a crise epidemiológica veio, não estou aqui sendo negacionista, muito pelo contrário, mas a questão é, precisamos coexistir. A economia está quebrada, as relações trabalhistas estão cada vez mais deterioradas, pessoas perdendo empregos, empresários sem condições de investir. E se você mantiver essa justiça fechada, aí, Leandro, aí mais um motivo para você perceber não só que o processo vai demorar, mas sim que ele não vai trazer aquela resposta do Estado, talvez de maneira justa, como a gente pretende quando ingressa com uma ação ou quando, citado como réu, oferecemos nossa defesa. Olha, deixa eu ver a Mara aqui. Ó. Vejo o mundo de trabalho odiernamente, atualmente. Muito bem, gastando aí o português, hein, Mara? Vivendo uma turbulência muito grande, devido... Desculpa. Saiu para mim aqui, deixa eu ver.
devido às mudanças tecnológicas e, consequentemente, sociais, político-culturais. O fenômeno da globalização e da crise econômica mundial tem obrigado as nações a rever suas relações trabalhistas. Sim, sim, é o que eu falei agora há pouco. A gente precisa entender, não tem como fugir dessa nova realidade. Eu não gosto de falar desse novo normal, para mim não existe novo normal, ou é normal ou não é, mas realmente alguma coisa tem que ser feita, mas não pode você fechar tudo. Desculpa, eu sou completamente contra o fique em casa. Eu acho que tem que ser realmente uma nova ordem. Melhor expressão, Lara. Acho que o fique em casa é muito legal para quem tem condições financeiras de subsistência, que não precisa estar aí no trabalho no dia a dia. Eu não posso, nunca pude. Eu trabalho desde março da pandemia sem parar, nunca fiquei em casa. Não peguei Covid, já fiz vários testes, até surpreso por não ter pego até hoje, mas enfim. Não estou dizendo para ninguém se arriscar, até porque muitas vezes eu fui responsável por trabalhar colocando em risco até minha família, mas é a minha realidade. Eu não sou servidor público. Eu não tive essa opção de ficar em casa tendo meu salário sem nenhuma modificação. Realmente, Mara, ainda tem isso, né? A questão mental. A questão mental. Você ficar em casa, existe uma doença que é chamada depressão. A gente está acostumado. Eu, particularmente, sempre convivo com muitas pessoas. Eu gosto dessa rotina. E você ficar em casa, ainda que em modalidade de home office, por exemplo, a gente está aqui, ó. Eu estou, nesse momento, no quarto do meu filho, para não atrapalhar o resto da casa. Estou aqui dando aula, dialogando com vocês. É legal? Sensacional. Mas com todo respeito. O proveito seria muito maior lá no prédio da Unirg, a gente tendo contato direto. Realmente supre. Substancialmente, sim. Integralmente, não. Carina, eu concordo com você, mas o difícil hoje é você imaginar quem é grupo de risco. Que, por exemplo, você tem um grupo de risco, uma pessoa idosa, mas a pessoa idosa tem um filho de 30 anos que trabalha, sai e volta todo dia. A pessoa idosa está fazendo quarentena? Não, não está. Que o filho está indo e trazendo. Então, existem vários relatos de pessoas que ficaram em casa aí durante toda a pandemia e pegaram a Covid. E eu pergunto a vocês, quem seriam as prioridades? Sendo até um pouco polêmico, talvez. O que seria prioridade? A gente, de certa forma, vacinar o idoso que está em casa ou vacinar, de repente, aquele jovem que está indo trabalhar e voltando e pode contaminar o idoso? Eu tenho minha opinião formada. Eu acho que, na verdade, a prioridade seria... Ó, a Sara está fazendo um depoimento aqui interessante. Ó, a Beatriz falou que o avô da minha cunhada, com 95 anos, pegou ficando em casa. Ó, Sara, minha mãe idosa e eu trabalhando e andando de trem lotadão. Aí eu te pergunto, Sara, será que você não seria, talvez, a mais importante em ser vacinada antes do que sua própria mãe? Eu entendo que sim, mas quem sou eu para falar isso aí em público? Eu vou ser apedrejado. Tem o estatuto do idoso, eu entendo perfeitamente os riscos que o idoso corre caso pegue a Covid, talvez ele tenha mais dificuldades em se recuperar, mas é minha opinião. Eu acho que essa estratégia de vacinação está equivocada. Eu acho que tem pessoas, por exemplo, está falando de trem aqui, de ônibus. Cara, o motorista de ônibus, ele seria muito mais prioritário que o idoso. O atendente de farmácia, o operador de caixa de um mercado, que são aqueles que não pararam na pandemia. Então, mas assim, opinião pessoal, não estou aqui querendo polemizar, longe, pelo amor de Deus. Eu desejo aqui que todos sejam vacinados quanto antes e afirmo mesmo que se tiver no particular, eu vou me virar, vou pagar, vou tomar isso. Desculpa, acho que a educação, Mara, você tocou num ponto que eu sou até suspeito. Se a educação fosse prioridade mesmo, os professores deveriam ser vacinados também. Eu estou vendo escolas particulares onde professores estão dando aula presencial, e turmas lotadas. Enfim, complicado. Ó, pessoas que tomaram a vacina, mas será que tomaram, né, Leandro? Com essas denúncias aí, as investigações de técnicos de enfermagem que estavam aí negligenciando o líquido da vacina, complicado, né? A questão é, meus amigos, o direito do trabalho foi extremamente atingido pela pandemia, talvez o direito que mais
teve uma repercussão, vide aí as medidas provisórias do então presidente, que foram extremamente necessárias e eficazes para tentar sobreviver à economia do Brasil, e o processo de trabalho acaba sendo uma realidade onde vai desaguar ali, nessas relações contratuais, vão desaguar na justiça do trabalho os conflitos, os litígios. E aí nós temos que problematizar, estudar, mas é difícil falar. É complicado, Mara. Planejamento, difícil, difícil. A gente tem uma realidade aqui no Brasil muito complicada de saúde. Não foi a pandemia que trouxe o caos para a saúde. A saúde é um caos há muitas décadas. A pandemia só mostrou cada vez mais o quanto estamos atrasados aí na questão de oferecer uma saúde de qualidade a toda a população, seja pelo município, estado, União, até porque o SUS não tem patrão, são todos os entes federativos, municípios, estados e a própria União que são responsáveis pela saúde, que é um direito constitucional garantido lá em causa pétrea na nossa Carta Magna. Mas, enfim, vamos ver aí. Mara, realmente, você tendo relações trabalhistas aí fortemente abaladas pela pandemia, o resultado são menos pessoas, na verdade, né, recebendo remunerações, até contribuindo com impostos para o governo, consumindo menos. E quando você tem famílias que não têm renda, essa família não consome, esse consumo acaba afetando a indústria, que produz menos por conta da demanda reduzir, a indústria também demite, e quando você percebe, o Estado arrecada menos, as pessoas consomem menos. Estamos aí, como o Tarino falou, num Estado aí capitalista, e a consequência é toda voltada. Inclusive, muitos processos trabalhistas estão sendo obsoletos, porque não adianta. Eu vejo aí muitos advogados me procurando: Rodrigo, olha, vai ser um ano maravilhoso para os advogados trabalhistas, vamos ganhar muito dinheiro. Eu falei: como? Porque as empresas... Eu falei: exatamente, as empresas estão mandando embora, não tem dinheiro para pagar a rescisão. E você vai ingressar com a ação trabalhista, vai demorar o processo, a justiça está fechada, está emitindo remoto, audiência virtual, que eventualmente não resolve muita coisa, alguns juízes nem marcam audiência, e quando você for para cumprir a sentença, caso você tenha êxito, é isso aí, Mara, ganhou, mas não levou. Você vai ter uma sentença linda, favorável, você pega aquela sentença, emoldura, coloca na sua parede, e tenta executar, tenta fazer com que o devedor cumpra a sua obrigação. Talvez ele não tenha mais dinheiro. E aí fica um processo como você muito bem mencionou, Mara, ganhou, mas não levou. Enfim, é triste falar isso. Não é o que eu queria. Professor, eu acho que é uma crise não só do Brasil, é uma crise mundial. A gente está reclamando muito, chorando muito aqui no Brasil. Que não pode ficar em casa, tem que trabalhar. O pessoal... Pô, isso não é só o Brasil que fechou. O lockdown não é só aqui uma coisa local da gente. A gente tem que parar de chororô. São coisas que, infelizmente, eu compreendo o lado da pessoa que trabalha e precisa realmente sair, né? O que se critica não é isso. O que se critica é aquela saída desnecessária. Sim. É o carnaval do cara que está lá, aquelas coisas lotadas lá, disseminando o vírus para lá e para cá. Isso só piora a situação. O governo adota essas medidas impopulares, essas medidas de fecharem. Infelizmente, algumas coisas são necessárias, concorde ou não. Há pessoas que concordam, outras que não concordam, principalmente quando dói mais no seu bolso, né? É o ponto de vista de cada um, são os interesses de cada um. Isso é normal em qualquer sociedade. Uma determinada, vou falar casta, mas não é exatamente a palavra correta, mas aquela galera ali vai sofrer mais do que outras. Isso é natural em qualquer sociedade, em razão da variedade de trabalho e variedade de situação social que cada um possui, né? Então, o que a gente tem que ver é que, por exemplo, você determina que a pessoa tem que ficar em casa para diminuir a circulação do vírus. Aí vai todo mundo para o bar, encher a cara de cerveja, vai fazer festa não sei aonde, milhares com fraternização, rave, essa coisa toda. São coisas desnecessárias. O cara que tem que trabalhar, não. Ele tem que ir para a rua mesmo. Ele tem que comer.
né? É verdade, tem que comer. Então, o que se critica é essa galera aí. Por que acontece? As autoridades fecham de acordo com as orientações dos especialistas, né, dos epidemiologistas e tal. Então, se essas pessoas que não precisam saem e aumenta a disseminação do vírus, né, a circulação do vírus, o que ocorre com as autoridades? Elas são obrigadas a fechar. Se elas obedecessem e diminuíssem, ia abrir de novo, ia ficar aquele negócio, fecha, abre, fecha, abre. É igual janela. Tá entendendo? Então, assim, eu sei que eu entendo o posicionamento de todos, né? As pessoas são contra e tal. Mas é difícil, eu entendo também, eu compreendo como é difícil, como deve ser difícil para as autoridades tomarem determinada decisão. Não é fácil. Eu acho que eles não querem. Na verdade, até o Crivella, que saiu agora, ele queria liberar tudo, solta esse troço todo. Sim, sim. Verdade. Mas não dá, cara. Infelizmente, esse vírus... As pessoas não ajudam, né? As pessoas não ajudam. Lá em São Paulo, lá, o pessoal fala, fica em casa e tal. Pô, uma confusão danada. Todo mundo indo pra rua. Lá pô, tu vê Amazonas, né? Como é que tá morrendo lá? Não tem nem lugar para enterrar gente. Pô, por quê? Verdade. Porque as pessoas não ouvem. Uma simples recomendação. Eu vou morrer se eu ficar em casa? Vou ser sério com o senhor. Eu sou um cara muito caseiro. Não sinto falta de rua, não. Vou na rua, faço minha caminhada, entendeu? Faço minha caminhada, dou minha volta. Isso aí eu não me abstenho, não. Mas, assim, de precisar ir para a rua, eu não sinto muita falta, não. Mas eu entendo, existem pessoas mais, né, que tem essa necessidade, como a Mara comentou aí, a saúde mental. Realmente é uma coisa complexa, é difícil para muitas pessoas. Para mim, não faz muita falta. Mas eu compreendo que há pessoas que até piram, né? Sim. Mas tem que ser mais complicado, né? A gente, por exemplo, da mesma forma que a gente entende, deve ser muito difícil para as autoridades tomarem decisões, realmente, de outra forma, tem críticas que são pontuais. Por exemplo, eu vi aqui falar de praias lotadas. Também acho um absurdo praia lotada. Então, como é que você explica a pessoa que está na praia lotada, que pega trem, que pega ônibus a semana toda, enlatados, de que no trem e no transporte rodoviário ele não tem problema, mas na praia sim. Vou te dar um exemplo. Uma ideia minha. Se você tem a Covid como necessidade de redução de aglomerações, por que algumas instituições reduzem horário? Isso, para mim, é uma contradição. Por quê? Por exemplo, supermercado. Concordo. Se eu autorizo o supermercado a funcionar 24 horas, eu posso ter mais pessoas transitando no mercado em horários diferentes, o que automaticamente, por ser um serviço essencial, que é de alimentação, eu tenho menor aglomeração. E, ao contrário, algumas autoridades reduzem os horários. É óbvio que vai ter aglomeração. Vou dar um exemplo clássico aqui. Aqui na própria Rua B de Campo Grande. Nós somos aqui a única do estado que estamos trabalhando com horário integral desde julho. A maioria trabalha 4 horas por dia. Então, qual é a minha indagação? Se eu tenho advogados que precisam frequentar e utilizar a OAB, se eu mantenho 4 horas por dia, eu vou ter aglomeração. Se eu mantenho o tempo todo aberto, eu evito aglomeração. Para mim, é matemática simples. Isso não tem como... quem botou aqui, que foi a Sara, que estão lá. A Sara sente vontade, sente tomar cerveja em casa, mas que eu tomar na rua. Não é. Mas, por exemplo, os bares têm restrição de horário. Isso é uma bobagem. Ou fecha ou permite abrir. Se permite abrir, deixa abrir de um horário que possa fazer com que as pessoas usem aquela conveniência, mas que não esteja lotado. Ontem mesmo, o Márcio falou muito bem, ontem aí, absurdamente, tivemos comemoração do título do Flamengo em várias ruas, em vários bairros lotados. Isso é lamentável. Eu saí de casa ontem, até com meu filho, até com o professor Fred, com o filho dele também, fomos aqui num restaurante assistir o jogo, restaurante completamente não vazio, mas normal, com restrição, tudo legal, bacana, todo mundo distanciado, higienização, mas eu vi barzinhos aí que me mandaram fotos e vídeos que eu fiquei assustado, parecia que todo mundo tinha sido vacinado. Realmente é lamentável. A gente está numa situação... Professor, boa noite. Boa noite. Fala, Alex. Posso
Só para acrescentar no debate, Claro. é que atualmente minha irmã casou e está morando em Portugal. E o que acontece? Lá está acontecendo esse lockdown da mesma forma. Lá está complicado. Só que Professor, eu não sei se questão aí cultural, né? Eu acho que o pessoal lá tem uma cultura diferente, é respeitado, mas o governo, por exemplo, compra no mercado, é feita por bairro. Esse bairro aqui tem esse dia para comprar, esse quarteirão compra nesse horário, outro quarteirão no outro horário, entendeu? E as pessoas respeitam. Falar que é o povo brasileiro, jogar essa culpa para o povo, é questão de cultura, né, professor? É questão de educação. Sim. O povo não vai Sim. segurar, professor. O povo não vai segurar. O vagabundo mora na favela, não tem nada para fazer. Casa 3x3, é uma casa inteira para 10 pessoas. Como é que fica dentro de casa? Não tem condição, não tem. Né? A gente falar que é o povo por ser, tirar a culpa de quem realmente tem, e isso é histórico, é antigo. É cultura também, né, Alex? A gente sabe que o brasileiro, ele, por essência, ele não gosta de cumprir normas. Vou fazer até um outro exemplo que não seja Portugal, embora Portugal tenha uma cultura e uma educação que não consegue se aproximar da gente de maneira nenhuma, tudo bem diferente. O japonês. O Japão nem começou a dar vacina, mas o Japão já tem uma população tão preocupada com questões sanitárias que você percebe que eles sempre tiveram o costume de usar máscaras. Mas o japonês, ele não usa máscara para se proteger. O japonês, por sua cultura, quando ele percebe que está com alguma enfermidade e possa ser contagiosa, ele usa máscara para proteger terceiros. Nós usamos máscara para nos protegermos. É uma diferença abissal de cultura, de civilização, de respeito ao próximo. São muitas Difícil. variáveis, né? Muita, Taurino. Assim, muitas variáveis. difícil. Não tem como Exatamente. explicar como que em alguns locais, ainda que haja a aglomeração, como Cracolândia e outras, paupérrimo, lugar ali onde é pé no chão, Verdade. e não pega. Então, a gente não pode descartar a questão do objeto também, que eu escutei, pessoas que saem para trabalhar, o idoso fica em casa. Eu peguei e fui curado com 10 dias, e eu sou profissional liberal, e com todo o cuidado, mas eu acabei pegando e não contaminei ninguém, porque é uma roupa para sair, uma roupa para entrar, toda a precaução eu tomei, e moro com uma pessoa idosa de 72 anos e ela não pegou. Então, porque eu guardei a precaução. Consciência, né? Consciência que você teve, né, Taurino? E tem gente que fica em casa, mas pega através de objeto, do dinheiro e de outras coisas, porque não tem, por causa da cultura de lavar as mãos, de levar a mão à boca, contar dinheiro passando o dedo na língua, tem muitas variáveis. Muitas variáveis. Na verdade, a gente não. É uma doença muito recente, a gente não tem ainda como mensurar tudo que é possível ou não possível. O que a gente tem que fazer é tentar coexistir, por isso a gente iniciou esse diálogo aqui, que é muito importante, é legal a gente ter esse debate, às vezes antagônico, e tudo isso reflete em processo trabalhista, porque hoje muitos processos trabalhistas, até mesmo a questão da Covid, por exemplo, alguns trabalhadores alegam que foram acometidos por essa epidemia dentro da própria empresa, que não forneceu equipamentos de segurança necessários para que eles se protegessem. Isso configura acidente de trabalho, isso pode gerar uma indenização para o empregador. E se a pessoa vem a óbito? E se a pessoa sai dali, infecta um parente seu e esse parente vem a óbito? Cabe uma ação de responsabilização e fácil do empresário que deixou de observar protocolos sanitários? Então, olha, temos aí uma gama de trabalho, uma gama... É muito difícil provar, Alex, concordo com você, realmente, mas existem já na prática ações trabalhistas versando sobre tal, querendo imputar responsabilidade a empregadores. E aí vocês vão lembrar de empregado e empregador na relação do direito material, que o empregador assume o risco do empreendimento. E na medida que uma perícia constata, por exemplo, no eventual processo trabalhista, que a empresa deixou de fornecer equipamentos de segurança e expôs o trabalhador
a riscos de contaminação da Covid, isso pode gerar o quê? Uma responsabilidade até mesmo, justa causa que o empregador cometeu, indenização por danos morais e materiais. Então, o assunto é bacana, mas o fato do empregador negligenciar a segurança no trabalho, isso já configura, independentemente de uma prova mais cabal, como uma perícia, já configura uma possibilidade de eventual dano a ser aplicado pela Justiça do Trabalho a esse empresário ou empregador pessoa física. Então, vai ser impossível a gente não dialogar esse semestre aí com o processo de trabalho e a pandemia. É natural. Professor? Os efeitos são inerentes. O Alan, pois não. Boa noite. Realmente o senhor bateu aí numa tecla que o paternalismo, né, da Justiça do Trabalho, ela acaba sempre ajudando, que é o correto, né? Ela tem que ajudar o funcionário, né, o empregado. Só que às vezes eu vejo que o empregado também ele não está preocupado muito em ser ajudado, ele está preocupado em entrar com o processo com a empresa e arrumar o dinheiro. Ele está preocupado em procurar uma falha que às vezes ele poderia até notificar aquela falha, para aquela falha ser corrigida dentro da empresa, mas não, ele prefere guardar para si e futuramente Sofreu não ter dano. alguma coisa para poder entrar na justiça e entrar com o processo para ganhar um dinheiro. Entendeu? Não existe uma proatividade também do empregado. Eu tenho notado muito isso. Em contornar, não que para ele contornar se prejudicando, mas contornar fazendo da forma correta, né? Trazendo o assunto a público para ele ser conversado, para ser debatido, ser solucionado, até pelo empregador, né? Eu vejo muito também a briga que nós temos agora também dos empresários, que culminou nessa nova reforma trabalhista, foi isso. Foi muito paternalismo, né, da justiça trabalhista, né? E acabando em processos milionários que são desnecessários. Pô, funcionários de banco, quando o funcionário do banco ganha um processo, pô, a causa é milionária. Pô, ele vai para casa e não precisa mais trabalhar. Então, será que teria necessidade de ele ganhar aquele valor milionário? Mesmo o fato de o valor ser uma forma de você punir o empregador, mas, cara, acaba revelando também os empregadores com empresas menores. O juiz acaba usando também essa faca no empregador que tem uma empresa menor e empurrava de qualquer forma e fazendo com que ele pagasse também uma multa ou uma indenização astronômica que ele não tem necessidade. Aí, quando você quebra o empregador, e quebrando o empregador, você não tem mais trabalho. E assim estava girando, né? Não sei quando isso vai mudar, né? Quando nós vamos ter outra visão na nossa justiça. O que acontece? A gente sabe aqui no Brasil que quem mais emprega é a iniciativa privada e são os micro e pequenos empresários. E esses, certamente, são os que mais sofrem com a justiça do trabalho. Porque uma empresa, por exemplo, que tem 3, 4 funcionários e recebe uma ação trabalhista, essa ação trabalhista pode, inclusive, levar a empresa a não ter mais condições financeiras de sobrevivência. Diferentemente de uma grande empresa, onde já tem lá, de repente, 400, 500 empregados e já tem uma estrutura melhor para, caso seja punida por uma eventual ação trabalhista, consiga se reerguer. E muitas vezes, até no planejamento financeiro de cada ano, já se coloca um percentual na previsão orçamentária e previsão de despesas, possibilidade de ações trabalhistas. Então, o pequeno e o micro, e até mesmo o médio empresário, são os que mais sofrem e são os que mais empregam no Brasil. Então, hoje, a pandemia ela está tendo um efeito reverso. Antes da pandemia, antes da reforma trabalhista de 2017, era muito comum você ver empregados, quando eram dispensados, recebiam lá suas rescisões e muitas das vezes montavam uma empresa. Hoje não, hoje é o inverso. Hoje você está vendo pessoas fechando empresas e fechando sem conseguir adimplir suas obrigações, tanto tributárias quanto perante seus trabalhadores, e tentando arrumar um emprego. A coisa inverteu. O número de fechamentos de empresas é assustador. O número de empresas inadimplentes, tanto em questão tributária quanto em questão trabalhista, cresce cada dia mais. E, principalmente, após aí o fim do benefício emergencial,
aquelas empresas que se utilizaram e conseguiram sobreviver com o governo federal subsidiando uma parte considerável dos salários dos trabalhadores, a coisa está pior. Minha visão de advogado para muitas empresas, é de que o ano 2021, para empresários, será pior do que 2020, porque agora vem o reflexo do que você teve de benefício lá atrás. E parece que o governo federal, não estou aqui apoiando ou criticando, parece que não tem mais condições de manter esse benefício. E talvez tente uma outra medida que não será tão, de repente, financeiramente falando, tão interessante para o próprio empresário. Eu acho que realmente a gente tem aí um ano muito difícil pela frente, 2021. Eu sou otimista, mas temos que ter o pé no chão. E a questão que a própria Mara está se manifestando, da má-fé do trabalhador. Claro, a gente tem uma justiça do trabalho, um processo trabalhista, que ele tende a desequilibrar. Falando aqui uma frase de Rui Barbosa que eu não gosto, mas ela é necessária, quando ele diz tratar desigualmente os desiguais. Então, no processo do trabalho, exatamente essa materialização do que Rui Barbosa tentou falar. Ou seja, você trata desigualmente o trabalhador, colocando ele numa situação de privilégio no processo trabalhista, em detrimento ao empresário, empregador, que supostamente teria mais condições de dialogar naquele processo. Vou dar um exemplo claro aqui. Vocês tiveram aí, fazer uma analogia ao direito penal, aquele princípio do indúbio pro réu, não é isso? Na dúvida, a favor do réu. No processo de trabalho, ele vigora o princípio do indúbio pro mísero, isso aí, ou indúbio pro operário, que é indúbio pro miserável ou indúbio pro trabalhador. Ou seja, havendo dúvida no processo de trabalho, o juiz ele vai inclinar sua decisão a favor de quem? Do trabalhador. Isso é uma forma de tratar desigualmente desiguais. Mas eu estou falando de supostamente, porque, claro, que na grande esmagadora maioria das relações trabalhistas, o empresário-empregador ele tem vamos dizer assim, um capital superior ao trabalhador. E aí você me diz, vou dar um exemplo clássico aqui que vai ser objeto de nossa análise mais à frente. Você tem na empresa uma jornada de trabalho. A empresa é obrigada, quando tem mais de 20 empregados, eram 10, passou para 20, a partir de 2019, a obrigação de fazer o controle de frequência. Aquele trabalhador tem acesso ao controle de frequência? Se for biométrico, até tem com aquele cupom, mas muitas vezes não tem. Esse trabalhador, quando vai à Justiça do Trabalho e distribui uma petição inicial trabalhista alegando hora extraordinária, o que ele está dizendo? Ele trabalhava além daquelas, por exemplo, 44 semanais e não era remunerado. Esse trabalhador tem a obrigação de apresentar o controle de frequência? Não, não tem. Mas no processo civil, nós temos já o artigo 373, inciso 1, que diz o seguinte: o ônus da prova compete a quem alega. No processo de trabalho, o 818, inciso 1 da CLT, ele é a mesma coisa do 373, inciso 1 do CPC. Mas, no caso desse processo trabalhista, no que tange a salários e controle de frequência, o autor pode alegar e o ônus da prova se inverte para o empregador réu do processo. É o chamado princípio da inversão do ônus da prova. Então, ainda que o trabalhador alegue horas extraordinárias, será de obrigação de provar o contrário do empregador. Se você olhar tecnicamente, há uma injustiça, onde a pessoa alega e eu sou obrigado a provar o contrário. Mas na relação de trabalho, na seara do processo, a coisa não é assim configurada. Então, para vocês perceberem como que o princípio da proteção, ele traz aí, por exemplo, a obrigatoriedade do empregador trazer em juízo os controles de frequências e recibos salariais, sob pena de, não os trazendo, a aplicação da pena de confissão, ou seja, a presunção de veracidade sobre os fatos alegados pela parte autora. Isso aí é um grande exemplo que a gente vai falar bastante aí nesse semestre da relação processual, e aí vem o tal do desequilíbrio. Mas, olha, tanto o Alan quanto a Mara, eu posso aqui afirmar a vocês, ainda mais na minha atuação na advocacia trabalhista, meus primeiros 4 anos foi muito através de empregados,
E depois disso, eu advoguei muito para empresas, até hoje assim eu faço. Eu posso afirmar a vocês que mais de 50% dos processos a gente percebe o empregado mentindo, o que é muito ruim, porque isso vai contaminando o poder judiciário, de certa forma, onde aqueles que realmente falam a verdade, muitas das vezes, já tem uma imagem pré-estabelecida no poder judiciário trabalhista, e o juiz é um ser humano, de que o trabalhador mente. Isso é muito ruim para uma decisão, uma resposta do poder judiciário que precisa vir fundamentada, que precisa vir justa. Mas, claro, todo processo é um caso diferente, ainda que na mesma empresa, na mesma função, e cabe, sim, a esse direito processual trazer as oportunidades da parte autora, da parte ré, reclamante, reclamado, de produzirem suas provas, e aquele que, de fato, conseguir convencer, terá resposta satisfatória. Mas que existe, claramente, na doutrina e na jurisprudência, uma tendência favorável ao trabalhador, isso é inegável. Ó, Cristiano já mandou uma aqui bacana. Isso a gente vai falar muito em petição inicial, com a reforma trabalhista. Eu acho errado totalmente, eu acho errado atualmente a liquidação total obrigatória na inicial. Essa atitude mitigou o empregado em entrar com uma ação. Eu trocaria o mitigou como inibiu. Por quê, Cristiano? Oi, desculpa. Não, eu acho também que é inibiu. Inibiu, né, Mara? O que acontece? A tua ponderação é maravilhosa. Por quê? Antes da reforma trabalhista, a gente vai falar sobre isso também, então vocês estão me ajudando aqui a fazer o resumo. Nós temos 3 procedimentos no processo de trabalho. O procedimento sumário, que são causas que não excedam 2 salários mínimos. Temos o procedimento sumaríssimo, que são causas que ultrapassam 2 salários mínimos e vão até 40 salários mínimos. E temos o procedimento ordinário, que são aquelas que ultrapassam os 40 salários mínimos. Antes da reforma trabalhista, os procedimentos sumário e sumaríssimo... Oi, pois não. Desculpe. Sumário, sumaríssimo e... Ordinário. Obrigada. Isso. E aí nós tínhamos, antes da reforma trabalhista, Mara, o sumário e sumaríssimo, que obrigavam, na petição inicial, você a liquidar. O que seria a liquidação? Você fazer cálculos e valores específicos de tudo que você está pedindo, inclusive horas extras, diferenças salariais, correção. Ou seja, no ordinário, você não tinha essa obrigatoriedade. Então, muitos advogados tinham o costume de colocar o valor simbólico da causa acima de 40 salários, para não fazer cálculos. Com a reforma trabalhista, até o procedimento ordinário passou a obrigar o advogado da parte autora a liquidar os pedidos. E aí vem o grande problema. Os pedidos têm que ser certos e objetivos, exceto quando você justificar a impossibilidade de fazê-los, que também é muito subjetivo. E aí vem um outro grande problema, a questão da sucumbência. O processo trabalhista, antes da reforma de 2017, ele não aplicava honorário sucumbencial em condenações, exceto quando a parte fosse representada pelo sindicato respectivo da categoria. Com o advento da Lei 13.467, isso aí, Cristiano, pedido certo, as custas ficam altas ao final do processo, mas ficam. As custas trabalhistas sempre serão em 2% sobre o valor da causa ou da condenação ao final do processo, não se paga antes. Mas aí veio a sucumbência, que são os honorários sucumbenciais. Diferentemente do Código de Processo Civil, que vão de 10% a 20%, no processo de trabalho, eles vão de 5% a 15%. Mas olha só o grande problema. No processo trabalhista, admite-se, assim como no processo civil, a sucumbência proporcional, que alguns erroneamente chamam de recíproca. Não é recíproca, é proporcional. Por quê? Compensa, professor? Olha só. Isso, exatamente. Olha só o problema. Não, mas o STJ e o STF já não disseram que não pode se compensar? Não, desculpa. Por isso que ela é proporcional e não recíproca. A recíproca seria a compensação. Vou dar um exemplo claro isso aqui. Imagina, Márcio, que você, como advogado de um empregado que foi dispensado, ele tem uma rescisão de R$10.000 para receber. Uma rescisão que eu digo incontroversa, aquela de verbas rescisórias. Ótimo.
Você entra com a ação pedindo as verbas rescisórias, R$ 10.000. E o seu cliente alega que foi assediado moralmente pelo empregador ou por um superior hierárquico, aquele assédio moral vertical descendente. Você pede, então, R$ 100.000 de danos morais pelos constrangimentos que supostamente seu cliente assim sofreu. Antes da reforma, na mesma ação, Plaza... na mesma ação, perfeito. Sim. Isso com base lá no artigo 114 da nossa Constituição, que desde a emenda constitucional 45 de 2004, ele inseriu o quê? As ações de cunho indenizatórios na própria ação trabalhista. Antes era, inclusive, né, comum estadual. Aí vamos lá, Márcio, olha o problema. Você tem êxito, aí vem a sentença de procedência parcial, R$ 10.000. Só que o juiz julgou improcedente os 100 mil e condenou 10%. ao pagamento de 10% de honorários sucumbenciais da outra parte. Olha o problema. Aí você, vai pagar 10 mil. Não, pior. Você, como advogado da parte autora, fez um contrato de honorários de 30% sobre os 10 mil. Você vai receber 3 mil. Ele fica com 7. E ele foi condenado a pagar ao advogado da outra parte 10 mil. Olha o problema. Então, vamos lá. Qual é o recado disso tudo? Só peça atualmente na Justiça do Trabalho aquilo que você consiga provar. E se você não provar, você poderá, inclusive, ter o efeito dos honorários sucumbenciais, nesse caso, recíprocos. Que, inclusive, o juiz pode condenar também a empresa em 10% sobre os 10 mil. E aí, Márcio, você ganha 3 mil do seu cliente de honorário contratual e mais R$ 1.000 que a empresa vai te pagar. Você ganha 4 mil na sua atuação, nada de ilegal nisso, pelo contrário. Teu cliente recebe 7 e paga 10. Fica pé da vida contigo. Exatamente. Vai querer te matar. Exatamente. Olha, isso, inclusive, vocês vão lembrar, caso vocês tenham nos semestres seguintes aula comigo de prática de processo de trabalho, a primeira aula que eu falo de prática é sobre atendimento ao cliente. E esse tipo de situação, a gente faz uma declaração, onde o cliente assume toda aquela narrativa que ele sofreu dano. Porque ele depois pode alegar que você pediu alguma coisa que ele não sabia. E ainda tentar contra você uma ação judicial de reparação de danos porque você pediu uma coisa que ele não te autorizou. É muito complicado. É complicado. Batata quente. Oi? Complicadíssimo isso, uma batata quente. Muito. Mas isso a gente vai, Deus quiser, em breve, aí, quando tivermos aula de prática de processo de trabalho, a gente vai ter uma ou duas aulas específicas sobre atendimento ao cliente, esses cuidados, declaração, para evitar que vocês sejam, depois, réus do seu próprio cliente. Que agora sim, quando você tem o êxito na ação, o direito é dele. Quando você não consegue, você não soube trabalhar. E ainda pode se tornar um réu, porque ele vai querer lhe processar por perdas e danos daquele processo que você, de forma talvez subjetiva, foi responsável. Então, é difícil, Mara, é difícil. Misericórdia. Por isso que eu caí no penal. Tá vendo? Mas tem maluco para tudo que gosta dessa área trabalhista. Fique tranquilo. Tem um aqui falando com vocês. Tem um aqui falando com vocês agora. Mas, enfim, então vamos ter aí. Foi muito boa esse debate nosso aí, gostei. Então, nós vamos ter, na verdade, todo esse conteúdo, desde o início, aí, depois do intervalo, já começar com o nosso conteúdo programático, desde a petição, desde a teoria geral, dos princípios, da autonomia dessa esfera processual do trabalho, as fontes formais, passando lá depois para a estrutura da justiça do trabalho, como é que se organiza, depois temos a questão da petição inicial, contestação, todos aqueles procedimentos que a gente citou aqui, sumário, sumaríssimo, ordinário, após as próprias sentenças, que é mais ou menos não, na verdade é processo civil puro, sentenças, 485, 487 CPC, que vocês tiveram comigo no semestre passado.
verificaremos os embargos de declaração, que são idênticos também, até o prazo é o Passa. mesmo. Oi, pois não, Mara? A título de curiosidade, Claro. há na esfera trabalhista os procedimentos especiais? Tutelas? Talvez seja isso. Então, na verdade, no processo de trabalho, existem alguns procedimentos especiais, mas que não são aqueles do processo civil. Vocês, por exemplo, estão tendo aula agora nesse semestre com a professora Ana Cristina, de Sim, procedimentos especiais, processo civil 4, não é isso? sim. Então, eu estou no inverso. Na turma da manhã do 7º período, eu estou com processo civil. E à Uhum. noite, eu estou com processo de trabalho. Eu estou invertido aqui. Mas no processo civil à noite, professora Ana Cristina, vocês vão ter aquela parte do artigo 539 até o 770. Ação Isso. de consignação em pagamento, ação possessória, inventário, arrolamento. É uma outra dinâmica. No processo de trabalho, não existe esse capítulo de procedimentos especiais. Existe, por exemplo, uma ação chamada inquérito para apuração de falta grave. Lembra quando vocês estudaram em direito do trabalho estabilidade? Sim. Estabilidade do dirigente sindical, que ele tem, desde o momento que ele registra a sua candidatura até um ano após o fim do mandato, e ele pode ser mandado embora somente por justa causa, mas a justa causa tem que ser devidamente apurada em inquérito judicial. Sim. Isso é uma ação especial trabalhista. Temos essa questão. Temos a própria rescisão indireta, que acaba se tornando uma ação especial trabalhista também, mas não com tanta complexidade quanto o processo civil. Nem tem nenhuma semelhança, fique tranquila. O que a gente pode e vai verificar na esfera de trabalho, do processo de trabalho, perdão, são as tutelas de urgência e de evidência, que vocês já tiveram lá no processo civil 1, lembra? Instrumentalidade? Sim. Que talvez até a professora Ana repita agora nesses procedimentos. Então, tutela de urgência, que é uma coisa mais urgente, que tem um risco da demora da prestação do Estado, a tutela de evidência, quando você já demonstra documentos suficientes para conseguir uma resposta mais rápida, ainda que provisória. Quer ver um exemplo do processo de trabalho? Eu vou até citar um caso aqui muito legal. Um ex-aluno da faculdade, ele foi advogado na área trabalhista e o primeiro processo dele, ele entrou com uma ação onde a empresa comunicou a dispensa do empregado, tinha tudo formalizado, documento, mas não pagou a rescisão e nem liberou o fundo de garantia. Automaticamente, ele entrou com uma ação para receber a rescisão do contrato e pediu também o fundo de garantia. E ele fez uma tutela de evidência. Tutela de evidência é aquela que você já demonstra com documentos suficientes que, por exemplo, o fundo de garantia já podia ser liberado. E ele, então, requereu na própria petição inicial trabalhista a tutela de evidência. O juiz não concedeu. E ele me ligou, Rodrigo, o que eu faço? Faz o seguinte, reitera o pedido, vai lá no TRT, ainda era antes da pandemia, vai lá no gabinete do juiz e despacha com ele, sustenta oralmente. Ele assim fez, foi no gabinete, o juiz na hora concedeu a tutela de evidência, com a liberação imediata dos depósitos fundiários para o autor da ação. Ou seja, quem regula a tutela, tutelas provisórias, evidência, urgência, processo civil. Aplica-se ao processo de trabalho? Aplica-se ao processo de trabalho. A iminência de uma falência seria também o caso de uma tutela de evidência, se houvesse a comprovação? Sim, sim. Você pode ver a tutela de evidência, de certa forma, tentar o bloqueio de algum bem. Porque as medidas... Antes, no antigo CPC de 1973, nós tínhamos as medidas cautelares. Medidas cautelares de sequestro de bens, de arresto de bens. Hoje não existe mais nomenclatura. Elas foram revogadas pelo atual Código de Processo Civil. Então, automaticamente, as tutelas de evidência e de urgência acabam tomando, que foram criadas com o atual CPC, essas tutelas de evidência e urgência, elas criaram o quê? Essa possibilidade do que você utilizava através de cautelares. Entendi. Mas confunde um pouquinho, Tamara. Fique tranquilo que é normal. A gente vai ter... Eu vou tentar sempre... trabalhar isso ainda, né? Vamos, com certeza. Eu tento sempre trazer as peculiaridades trabalhistas, porque senão confunde mesmo. É natural, não tem jeito. Bom, pessoal, são 8h20. Eu vou dar um intervalo para vocês. Na volta do intervalo,
eu já começo a nossa disciplina falando da parte de teoria geral do processo. Vamos falar sobre a própria questão da autonomia do processo, trabalho e as fontes formais. Então, intervalinho protocolar aí, 8h40 a gente volta para a gente dar continuidade e iniciar, sim, de fato, o nosso conteúdo programático. E ainda hoje a gente vai falar sobre a questão das aulas, metodologia, para vocês dialogarem comigo da melhor forma que a gente possa fazer. Tá bom? Rapidinho, 20 minutinhos para o cafezinho e uma água. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.